Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, a mídia ocidental estava confiante de que sanções econômicas esmagadoras rapidamente colocariam a Rússia de joelhos. Manchetes da CNN, BBC e de outros meios de comunicação ocidentais previram que a economia de Moscou colapsaria em poucos meses, deixando Putin sem escolha a não ser recuar. Mas agora, mesmo após 3 anos de uma guerra custosa, a Rússia não está apenas sobrevivendo, está prosperando. Em 2023, a economia russa cresceu 3,6%, seguida por um impressionante crescimento de 4,1% em 2024. O desemprego atingiu o nível mais baixo da história, de apenas 2,5%. E apesar das sanções pesadas, a Rússia faturou mais de 220 bilhões de dólares com exportações de energia no ano passado. Ainda mais chocante é que após 3 anos exaustivos de guerra contra a Ucrânia, a Rússia continua firme, rejeitando com confiança acordos de cessar-fogo propostos diretamente pelos Estados Unidos. Em vez de se render sob pressão, Moscou também continua controlando territórios cruciais no leste e sul da Ucrânia. Líderes da OTAN agora estão se reunindo às portas fechadas, perplexos com o fato de que seu poder econômico combinado, ajuda militar e sanções severas falharam em derrotar a Rússia. E em vez disso, Moscou conseguiu sozinha resistir à força econômica e militar combinada de todo o mundo ocidental. Mas como a Rússia está desafiando todas as previsões e prosperando apesar das sanções severas. Hoje, neste vídeo, vamos revelar os movimentos secretos por trás da resiliência econômica da Rússia e mostrar como o sucesso inesperado do país pode, em breve, reestruturar para sempre o equilíbrio de poder global. Gostaria de lembrar a todos mais uma vez para se inscreverem neste canal. A sua inscrição ajuda os nossos vídeos a alcançarem mais pessoas e nos motiva a continuar criando conteúdos que vocês vão adorar. Para entender de verdade a resiliência da Rússia hoje, precisamos primeiro de uma rápida perspectiva histórica. As sanções contra a Rússia não são novidade. Desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, as nações ocidentais vêm impondo sanções repetidamente com o objetivo de prejudicar a economia russa e isolar Moscou. Inicialmente, essas sanções realmente causaram algum impacto, afetando o rublo russo e provocando interrupções econômicas de curto prazo. Mas tudo mudou drasticamente em fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia. Essa invasão provocou uma resposta sem precedentes por parte das nações ocidentais, que desencadearam o que chamaram de a mãe de todas as sanções. Os Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Canadá e outros países ocidentais bloquearam os bancos russos do sistema de pagamentos rápidos e congelaram mais de 300 bilhões de dólares das reservas estrangeiras da Rússia. Mais significativamente, o Ocidente mirou na maior fonte de renda da Rússia, o setor de energia. Os Estados Unidos proibiram totalmente a importação de petróleo, gás e carvão russos. A União Europeia reduziu rapidamente suas importações de petróleo e gás russos, que anteriormente representavam 40% de todas as necessidades energéticas da Europa. A princípio, essas medidas pareceram catastróficas para a Rússia. O preço do petróleo chegou a ultrapassar 130 dólares por barril, causando uma inflação severa ao redor do mundo. Na Rússia, o rublo colapsou inicialmente, caindo quase 40% em relação ao dólar americano, e o pânico tomou conta de Moscou, com longas filas em bancos e caixas eletrônicos. Especialistas rapidamente previram um desastre econômico. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que as sanções iriam parar a máquina de guerra de Putin. Os meios de comunicação ecoaram essas declarações, prevendo o colapso iminente da economia russa em poucos meses. No entanto, o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Em vez de quebrar, a Rússia se adaptou rapidamente. Ao invés de entrar em colapso, encontrou formas inteligentes de sobreviver às duras restrições. Sua economia se estabilizou rapidamente e, na verdade, começou a crescer. Mas como exatamente a Rússia conseguiu essa reviravolta econômica tão rápida? E quais táticas secretas Moscou usou para neutralizar a guerra econômica do Ocidente? Vamos nos aprofundar nessas estratégias surpreendentes. O maior fator para a sobrevivência econômica da Rússia foram as exportações de energia. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Quando a Europa e os Estados Unidos proibiram o petróleo russo, a Rússia rapidamente se adaptou com uma estratégia inteligente. Começou a redirecionar agressivamente suas exportações de petróleo e gás da Europa para os mercados asiáticos, especialmente China e Índia.
Por meio de acordos estratégicos e oferecendo grandes descontos, a Rússia aumentou suas exportações de petróleo para essas nações. Por exemplo, até 2024, o comércio entre China e Rússia disparou para um recorde de 240 bilhões de dólares. A Índia, que antes era uma importadora modesta de petróleo russo, tornou-se um dos maiores compradores da Rússia, aumentando as importações de quase 0 barris por dia no início de 2022 para cerca de 1.800.000 barris por dia até 2024. A Rússia também empregou uma tática menos conhecida, mas extremamente eficaz: a criação de uma frota sombria. Essa frota secreta incluía mais de 400 navios petroleiros, operados por empresas que não obedecem às sanções ocidentais. Basicamente, uma frota sombria é um grande grupo de navios, principalmente petroleiros, que operam secretamente e de forma independente das companhias de navegação tradicionais. Em vez de serem abertamente controlados por empresas reconhecidas que seguem as leis do Ocidente, esses navios pertencem a pequenas e misteriosas empresas, frequentemente registradas em locais com menor transparência, como o Oriente Médio, Ásia ou até pequenas nações insulares. Esse modelo dificulta que os governos ocidentais rastreiem ou punam essas companhias, porque muitas vezes não está claro quem realmente as controla. Muitos desses navios navegam sem identificar claramente seus destinos e frequentemente desligam seus dispositivos de rastreamento por GPS. Ao ficarem no escuro, eles escondem sua localização e seus movimentos, dificultando para as autoridades saberem de onde vem ou para onde vai a carga. Após serem carregados com petróleo russo em portos da Rússia, esses petroleiros muitas vezes viajam de forma indireta, mudando de rota frequentemente, ou se encontram com outros navios em alto mar para transferir a carga discretamente, uma prática conhecida como transferência navio a navio. Isso permite que o petróleo russo seja transportado silenciosamente ao redor do mundo, sem ser facilmente rastreado ou bloqueado pelas sanções. Com essa estratégia da frota sombria, a Rússia conseguiu continuar exportando grandes quantidades de petróleo para novos mercados como China, Índia, Turquia e outros países que não seguem as sanções ocidentais. O resultado foi impressionante. Apesar das sanções severas, o setor energético da Rússia não encolheu. Na verdade, prosperou. Somente em 2024, a Rússia faturou mais de 220 bilhões de dólares com exportações de energia, quase o mesmo valor que antes das sanções começarem. O conflito na Ucrânia também empurrou a Rússia para o que se chama de economia de guerra. Uma economia de guerra é quando um país aumenta rapidamente a produção militar e os projetos de infraestrutura para apoiar seus esforços bélicos. Após a invasão da Ucrânia, o governo russo aumentou significativamente seus gastos com defesa, investindo quantias massivas de dinheiro em equipamentos militares, fabricação de armas e outras necessidades da guerra. Até 2024, os gastos militares da Rússia chegaram a um valor sem precedentes de 132 bilhões de dólares, quase o dobro do valor dos primeiros dias da guerra. Isso representava mais de 6% do PIB do país. Esse aumento impulsionado pelos gastos militares forneceu um estímulo econômico imediato. Fábricas que produziam equipamentos militares, armas, tanques e munições expandiram rapidamente, contratando milhares de novos trabalhadores. Indústrias relacionadas à produção militar, como aço, eletrônicos, logística, transporte e tecnologia, também experimentaram um crescimento forte, já que a demanda por seus produtos e serviços disparou. À medida que a Rússia investia mais pesadamente em suas próprias indústrias domésticas, também começou a substituir produtos que antes eram importados do Ocidente. Como as sanções bloquearam o acesso a muitas tecnologias e bens manufaturados ocidentais, empresas russas entraram para preencher essa lacuna, criando substitutos locais. Os resultados foram impressionantes. À medida que as fábricas aceleravam e a demanda crescia, o desemprego caiu drasticamente. Até o final de 2024, as taxas de desemprego na Rússia caíram para um nível recorde de apenas 2,5%, o menor nível visto em décadas. Milhões de russos conseguiram empregos estáveis, enquanto fábricas, fazendas e empresas em todo o país expandiam suas operações para atender a crescente demanda interna. Ao mesmo tempo, projetos de infraestrutura em larga escala, como a construção de novas estradas, ferrovias, aeroportos e bases militares, ajudaram a estimular o crescimento econômico em diversas regiões
regiões da Rússia, gerando empregos adicionais e impulsionando economias locais. No entanto, apesar dos benefícios econômicos imediatos, há dúvidas a longo prazo sobre a sustentabilidade. Economistas alertam que depender excessivamente dos gastos militares e da produção interna pode acabar levando a ineficiências, inflação ou desaceleração da inovação. Mas até agora, a estratégia de economia de guerra da Rússia tem se mostrado notavelmente eficaz em estabilizar e até mesmo expandir sua economia durante um período de sanções ocidentais intensas. Da mesma forma, quando o Ocidente impôs sanções financeiras severas em 2022, uma das maiores medidas foi restringir a capacidade da Rússia de utilizar o dólar americano, que é a principal moeda do comércio internacional. A Rússia respondeu rapidamente com uma estratégia inteligente de desdolarização. Em vez de negociar em dólares, a Rússia passou a usar ativamente moedas alternativas, como o yuan chinês, a rúpia indiana, a lira turca e até metais preciosos como o ouro, para realizar negócios internacionais. O movimento mais forte da Rússia nessa estratégia foi aumentar seu comércio com a China, utilizando o yuan chinês. Até 2024, quase metade de todo o comércio entre Rússia e China já não usava mais o dólar americano. Em vez disso, utilizavam suas moedas locais, reduzindo drasticamente sua vulnerabilidade às sanções financeiras dos Estados Unidos. Por exemplo, o comércio entre China e Rússia disparou para um recorde histórico de 240 bilhões de dólares em 2024, com grande parte dessas transações sendo feitas diretamente em yuans ou rublos, contornando completamente o sistema financeiro baseado no dólar. A Índia também se tornou uma parceira fundamental na estratégia de desdolarização da Rússia. Anteriormente, a Índia negociava muito pouco com a Rússia, usando sua própria moeda, mas até 2024, bilhões de dólares em petróleo, gás e outros produtos foram trocados usando rúpias indianas. Rússia e Índia estabeleceram canais de pagamento direto, o que significa que não dependiam mais de bancos ou instituições financeiras ocidentais para realizar seus negócios. Isso permitiu que o comércio continuasse fluindo suavemente, apesar das sanções ocidentais em vigor. Além disso, a Rússia começou a acumular ouro como uma alternativa financeira segura e até o final de 2024, as reservas de ouro da Rússia totalizavam mais de 2.400 toneladas. A estratégia de desdolarização da Rússia enfraqueceu efetivamente o impacto das sanções financeiras ocidentais. Ao criar caminhos financeiros alternativos, a Rússia não apenas protegeu sua economia, como também incentivou outros países a questionarem sua própria dependência do dólar americano. E é aqui que entra o papel dos BRICS. Outro fator-chave por trás da resiliência da Rússia é o forte apoio da Aliança BRICS, uma parceria econômica e política entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS foi originalmente formado em 2009 como uma parceria econômica entre grandes economias emergentes, com o objetivo de desafiar a dominância dos países ocidentais nos assuntos globais. Quando as sanções ocidentais se intensificaram em 2022, a Rússia rapidamente se apoiou em seus parceiros dos BRICS, aprofundando significativamente os laços econômicos e políticos com eles. Em resposta, os países BRICS agiram rapidamente, aumentando dramaticamente o comércio com a Rússia, oferecendo a Moscou novos mercados para suas exportações e reduzindo o impacto das sanções. Além da China e da Índia, outros membros importantes do BRICS, como o Brasil e a África do Sul, também ampliaram seu comércio com a Rússia, importando produtos agrícolas, fertilizantes, metais e outros recursos essenciais. Coletivamente, o comércio entre a Rússia e os países do BRICS superou os 300 bilhões de dólares em 2024. Esse aumento significativo substituiu de forma eficaz muitos dos mercados ocidentais que a Rússia perdeu devido às sanções. O BRICS também ampliou o uso de moedas locais e criou sistemas bancários e canais de pagamento alternativos, independentes do Ocidente. Uma instituição fundamental dentro do grupo é o Novo Banco de Desenvolvimento, INDB, criado para oferecer apoio financeiro a projetos de desenvolvimento fora do controle dos bancos ocidentais. A Rússia garantiu bilhões em empréstimos do NDB, investindo em infraestrutura, projetos industriais e outras iniciativas econômicas estratégicas. Além disso, o BRICS tem considerado lançar sua própria moeda comum ou sistema financeiro, o que enfraqueceria ainda mais o domínio das instituições financeiras ocidentais. Em 2024, as discussões sobre a criação de uma moeda dos BRICS se intensificaram, uma iniciativa que permitiria que os membros do BRICS e outros países em desenvolvimento comerciassem sem depender do dólar americano. Se implementada, essa medida poderia reconfigurar dramaticamente o sistema financeiro global, tornando sanções como as impostas à Rússia muito menos eficazes.
Embora estratégias externas, como o comércio com os países do BRICS e a venda de petróleo, tenham desempenhado um papel enorme na estabilização da economia russa, algo igualmente importante aconteceu dentro da própria Rússia: um forte consumo interno por parte dos cidadãos comuns e uma dívida pública nacional notavelmente baixa. Quando as sanções começaram, muitos esperavam que os russos parassem imediatamente de gastar, devido ao medo e à incerteza. Em vez disso, o governo russo rapidamente implementou medidas para apoiar a economia e tranquilizar a população. Pacotes de estímulo em larga escala, subsídios e ajuda financeira foram introduzidos, o que aumentou a confiança dos consumidores e incentivou os russos a continuarem gastando normalmente, mesmo em tempos incertos. Hoje, a economia da Rússia depende fortemente do consumo doméstico, que representa cerca de 70% de todo o PIB russo. Mesmo durante as sanções e a incerteza da guerra, os cidadãos russos continuaram comprando alimentos, roupas, eletrônicos, carros e imóveis, apoiando milhares de empresas locais e milhões de empregos. Parte desse consumo contínuo foi possível porque a Rússia conseguiu manter o desemprego extremamente baixo. Outro fator crucial que ajudou a Rússia foi a baixa dívida pública. Enquanto países como os Estados Unidos possuem dívidas nacionais de quase 100% ou mais de seus PIBs, a dívida do governo russo era de apenas cerca de 17% do PIB em 2024. Como a Rússia devia relativamente pouco, tinha bastante espaço para tomar empréstimos e gastar em tempos difíceis. O governo conseguiu financiar grandes programas econômicos, projetos de infraestrutura e apoio a setores estratégicos sem ficar sem recursos ou depender fortemente de empréstimos estrangeiros. Isso também deu confiança aos investidores e aos próprios cidadãos russos de que o governo possuía recursos financeiros suficientes para manter a economia estável, o que incentivou ainda mais o consumo interno. Embora a economia da Rússia tenha demonstrado uma resiliência impressionante contra as sanções ocidentais, é importante entender que o país ainda pode enfrentar desafios sérios no futuro. Um dos principais problemas é a inflação. Em 2024, a Rússia enfrentou uma inflação elevada de cerca de 9,2%, valor significativamente mais alto do que antes do início das sanções. Se a inflação continuar a subir, isso poderá reduzir gradualmente o poder de compra dos cidadãos comuns e, a longo prazo, levar à insatisfação social ou até agitação interna. Outra grande preocupação é a forte dependência da Rússia nos gastos militares e com defesa para impulsionar sua economia. Embora esse alto nível de investimento tenha ajudado temporariamente a manter as fábricas funcionando e o desemprego baixo, confiar excessivamente nesse tipo de gasto pode causar problemas no futuro. Economistas alertam que o superinvestimento em indústrias militares pode atrasar a inovação em setores civis, gerar ineficiências e tornar a Rússia menos competitiva internacionalmente com o passar do tempo. Além disso, as sanções restringiram severamente o acesso da Rússia a tecnologias avançadas ocidentais. Historicamente, a Rússia dependia de tecnologia, softwares, maquinário e componentes de alta tecnologia fabricados no Ocidente para indústrias como aviação, eletrônicos, fabricação de automóveis e telecomunicações. Com o bloqueio dessas importações pelas sanções, as empresas russas tiveram que desenvolver alternativas locais. Embora tenham feito alguns progressos, essa situação pode limitar o crescimento tecnológico no futuro, deixando a Rússia potencialmente para trás em setores críticos. Outro risco é a sustentabilidade a longo prazo do modelo econômico atual da Rússia. Grande parte do crescimento recente vem de ajustes de curto prazo, como o redirecionamento de exportações de petróleo para a Ásia, formação de novas parcerias comerciais e expansão da produção militar. No entanto, essas soluções podem não ser sustentáveis no longo prazo. Eventualmente, a Rússia pode ter dificuldade para manter os altos níveis de gastos militares ou encontrar novos mercados com a mesma facilidade de antes. Para enfrentar esses desafios, a Rússia terá que equilibrar cuidadosamente os gastos militares com o crescimento da economia civil, controlar a inflação e estimular a inovação tecnológica internamente. Embora a Rússia tenha conseguido desafiar as expectativas até agora, será fundamental que aborde essas questões internas de forma eficaz para manter sua força econômica no longo prazo. E no final surge uma pergunta muito importante para o mundo ocidental: as sanções algum dia funcionarão contra a Rússia? Após vários anos impondo duras sanções econômicas, os países ocidentais agora precisam reavaliar seriamente sua estratégia contra a Rússia. Como vimos ao longo deste vídeo, a Rússia tem se mostrado muito mais adaptável e resiliente do que o esperado. O Ocidente também subestimou a capacidade da Rússia de contornar as sanções
sanções financeiras, utilizando moedas alternativas e sistemas bancários paralelos. As sanções ainda aproximaram a Rússia de países que também estavam insatisfeitos com o controle econômico do Ocidente. Isso criou alianças econômicas e políticas mais fortes que antes não existiam nesse nível. O BRICS é um exemplo claro disso. Por causa desses fatores, muitos especialistas agora argumentam que as sanções, por si só, talvez nunca alcancem os objetivos políticos do Ocidente. Ao contrário, se as sanções continuarem sendo ineficazes, podem acabar fortalecendo a Rússia ao incentivar maior autossuficiência, alianças mais profundas com países fora do Ocidente e sistemas econômicos alternativos que excluem a influência ocidental. Porque essa história não é apenas sobre petróleo ou dinheiro, é sobre como uma nação, sob pressão extrema, encontrou novas maneiras de se manter de pé, crescer e até reagir contra algumas das nações mais poderosas do planeta. Se você apoia ou se opõe às ações da Rússia, uma coisa é certa: o equilíbrio global de poder está mudando. E isso está acontecendo mais rápido do que qualquer um imaginava. Então agora, a verdadeira pergunta não é mais só sobre a Rússia, é sobre o mundo. A pressão econômica ainda pode moldar o futuro da política global ou estamos entrando em uma nova era, onde os jogos de poder tradicionais não funcionam mais? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. E se você achou este vídeo instigante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais análises sobre as transformações geopolíticas mais complexas do mundo.